Essa manhã eu quero falar sobre a celebração da ceia do Senhor e como nós devemos encarar isso. E um texto bíblico que retrata com detalhes uma celebração da ceia é aquele texto que nós toda vez mencionamos ao partir o pão e ao beber o vinho, na verdade o suco, simbolizando o vinho, que está em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, a Bíblia Sagrada diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Pode baixar um pouquinho. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, fala aos nossos corações, Pai, nessa manhã. Que o nosso coração esteja totalmente, Senhor, rendido a Ti. Fala, Senhor, profundamente, e que possamos receber como semente plantada em nossas vidas, e que possamos colher desse lugar com bons frutos na nossa vida, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo, ele fala como quem estava junto no dia em que Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, pois ele dizia assim: recebi do Senhor. Paulo, ele recebeu sem estar lá, assim como nós não estávamos lá, mas ele fala como se estivesse. É esta a nossa condição hoje, a condição que o Senhor coloca: recebemos do Senhor, ou seja, é uma verdade, é vivo. Paulo, ele conheceu Jesus depois de prender, de perseguir cristãos, de partilhar da morte de muitos cristãos. Paulo, eu diria que ele também seria um assassino, por ser conivente ao mal. Mas o Senhor, Ele não olha, não nos vê com os olhos da maldade. O Senhor Jesus nos vê com os olhos da bondade, porque nós saímos dele, nós viemos do Senhor, nascemos em uma terra que te dá a escolha de você decidir qual vai ser o seu caminho. Mas nós não nascemos, querido, da malignidade, nós viemos da bondade do coração do Senhor. Todos nós, independente do seu pecado, independente do que você fez, você é abençoado. Existe bondade em sua vida, porque existe um Deus dentro de você. Ontem, é lamentável o quanto as pessoas não conseguem enxergar a bondade, mesmo entendendo que existe a malignidade na terra. E eu coloquei uma frase dizendo assim: bandido morto, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo por Jesus, é liberto pelo Senhor Jesus, curado de todo mal.
o que você fez no seu passado? Será que nós somos diferentes? Eu não sou querido a favor, lógico que não, do mal e de bandidos, não. Mas se nós olharmos para o ladrão da cruz, ele era um ladrão, mas encontrou o Senhor. A nossa essência, na nossa origem, é a bondade. O arrependimento nos leva a voltar a quem éramos em Deus. Então, bandido bom, traficante bom, adúltero bom, seja o que for, eu não olho com os olhos da maldade, eu olho com os olhos da fé, que vai me fazer enxergar, essa pessoa está transformada. Eu olho para uma pessoa, eu vou olhar para o meu lar, que não tem Deus hoje, mas eu vou dizer, o meu lar está salvo, o meu lar é abençoado, os meus filhos são libertos. Eu vou olhar para aquele pai de família que talvez esteja vivendo o vício do álcool, vou dizer, eu vejo ele liberto, eu vejo ele salvo. São os olhos da fé. Mas a humanidade, ela está com o coração vingativo, coração de maldade. Jesus, ele morre naquela cruz por todos. Jesus, ele morre para salvar toda a humanidade. Ele não veio para salvar um só. Ele não veio para escolher uma classe de pessoas, uma classe social. Ele não vem só para os pobres, ele vem para os ricos, ele vem para todos. Oh Deus, Jesus mostrou a sua glória para Paulo. Estou falando de Paulo porque esse texto, quem escreve é Paulo. Paulo estava indo para uma missão de fazer-se cumprir a execução de cristãos, e no meio do caminho, Jesus cega os seus olhos, ofusca os seus olhos, a sua visão, e Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Quem está falando? Seu íntimo, o que aconteceu, Jesus? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque se você persegue um irmão, se você persegue uma vida, se você quer mal de alguém, você está querendo o mal de Cristo, você está perseguindo a Cristo. Por isso falamos tantas vezes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você está amando a você mesmo. Quando você faz mal ao próximo, você faz mal a você mesmo. A Bíblia nos fala em João 4,40, fala a Marta: se creres, verás a glória de Deus. E então, em seguida, a Bíblia nos fala que há uma ressurreição. Jesus, ele ressuscita a Lázaro. E nós podemos imaginar a reação das pessoas que estavam próximas nesse momento. Pois não há nada de normal em ressuscitar mortos, é uma coisa incrível. Mas Jesus, ele fez isso para chamar a atenção nossa. Lucas 22:14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes de meu sofrimento. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele mostra, irmãos, a necessidade de compartilhar os seus sentimentos, a sua angústia com os seus companheiros, porque Jesus, ele iria morrer naquela noite. A Bíblia nos fala aqui no início de Coríntios, ele fala: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Jesus, ele sabia do seu fim, e ele não abre mão do seu fim. Aliás, não do seu fim, mas do seu início. Porque a morte não é o fim. A morte, ela representa um caminho de eternidade. E para Jesus, a sua morte representou vida para todos nós. Oh, louvado seja o nosso Senhor Jesus, que não mediu esforços para morrer por sua vida. Irmão, se eu olhar para o meu passado, eu vou ter vergonha daquilo que eu fiz, das coisas ruins que eu fiz na minha vida.
Mas você não pode se condenar pelaquilo que você fez, porque Jesus, Ele já te perdoou. Porque Jesus, Ele não te condena. Jesus, Ele não aponta o dedo para você, te julgando, fazendo com que você lembre de todo o mal que você fez, porque a Bíblia Sagrada nos fala que Ele lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas então quem lembra? Eu lembro. A minha alma lembra, mas Jesus não lembra. As minhas atitudes vão lembrar o que eu fiz, mas Jesus não. Jesus, Ele vai sempre acreditar que você pode ser melhor. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Jesus, Ele estava ali naquele momento, angustiado, como mostra em Lucas. Nós vamos voltar para Coríntios, calma. Mas eu quero falar só um pouco desse assunto, de Jesus à mesa, partindo o pão. E como se não bastasse, Ele é traído na mesma noite. E ainda Ele avisa a Pedro também. Aquele que colocar o pão no meu prato, esse vai me trair. Pedro, ele diz, não, nada vai te acontecer, eu estou contigo até a morte. Jesus vem então, e ele fala lá em Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleças. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Pedro ainda não era convertido, ficou 3 anos com Jesus Cristo, mas ainda não se converteu. Oh, glória! A conversão, ela muitas vezes vai me mostrar perdas. Talvez você vai precisar perder para se converter. Porque Pedro, ele nega Jesus. Você não é amigo daquele ali? Não, eu não. Você não é amigo daquele lá depois? Não, não. Ei, eu estou te reconhecendo. Não, não sei quem é aquele. Pedro nega. E depois desse momento, há o remorso por ter negado Jesus. A pastora bem fala todas as vezes aqui, e o único que ficou aos pés de Jesus Cristo foi João. Um trai, e os outros ficam de longe observando a crucificação de Jesus. Mas Pedro estava do lado da mãe de Jesus ali, aos pés da cruz, consolando a sua mãe Maria. Sem medo de morrer. Nós olhamos um texto lá na frente, depois que Jesus, ele resgata os 12. Depois que Jesus resgata os 12, Jesus então olha para Pedro e fala assim, olha, o seu fim vai ser trágico. Você vai morrer. Jesus, ele olha para Pedro e diz, você vai morrer. Isso está lá em João 21:18. Você vai morrer, Pedro. E aí Pedro, ele inconformado, ele olha para João, ele fala assim, e este? Ele olha para João e fala assim, e este? Qual vai ser o fim dele? Jesus olha para Pedro e fala assim, não te interessa. Cuida da sua missão, cuida da sua vida, dele as coisas vão acontecer. E ele foi o único que não foi mártir. Todos, um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi queimado, o outro foi flechado, o outro foi, mas João não. João, ele morreu na prisão. Aí eu te pergunto, vale a pena ser cristão? Se você vai sofrer? Por que igrejas e outras denominações não falam que cristão vai sofrer, ou perseguido, ou será caluniado? Porque inventam balelas e conversas fiadas para arrecadar alguma coisa com o fim de pegar alguma coisa do humano, do irmão, do outro.
com medo de que a igreja fique vazia, porque se a igreja ficar vazia não tem arrecadação para ela. Palhaçada. Nós precisamos falar a verdade, e a verdade é: cristãos serão perseguidos, muitos mortos, caluniados, vão sofrer. Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para... O que é peneirar? Peneirar, você deixa na peneira só sujeira dentro dele. Satanás falou: eu vou deixar dentro de Pedro só sujeira. A coisa que é boa, ela vai sair dele. O que é bom vai sair de Pedro. Jesus, então, ele entra como intercessor das nossas vidas. Jesus, ele entra no nosso lugar. Jesus, ele pega ali a nota promissória, a minha dívida, leva na cruz e nos livra e paga a nossa dívida com a sua morte. Fomos livres. Oh, glória a Deus. Voltando ao texto de Coríntios, Jesus diz: meu corpo dado por vós. Ele fala: meu corpo dado por vós. Jesus nos fala para comer do seu corpo, que é alimento necessário para produzir a verdadeira vida. Comer, quando ele fala o corpo, ele diz: eu sou o pão da vida. Por isso a Bíblia diz: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Se alimentar da palavra, se alimentar de Jesus, se alimentar da verdade, isso te trará vida e sustento, força para você não desistir de ser cristão, verdadeiro cristão, não uma farsa, mas um cristão verdadeiro e genuíno. Onde diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele fala lá: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É estabelecido um novo pacto de Deus, pacto eterno conosco. Deus, ele faz uma aliança eterna com a igreja. Somos limpos de todo pecado, pois Jesus se sacrificou por nós. Essa nova aliança havia sido profetizada lá atrás por Jeremias. Jeremias 31, versículo 31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Jeremias já falava de Jesus. O Novo Testamento está coligado ao Velho Testamento. A nova aliança, ela está ligada à velha aliança. E ele diz: quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa é a aliança. Eu vou ser o seu Deus. Amém? Eu serei o seu Deus e você será, todos serão o meu povo. É tremendo ver a importância do sacrifício de Jesus. Como isso nos aproximou de Deus. A ceia é santa porque nos traz à memória a separação que temos do pecado por meio do corpo de Cristo. É através do corpo de Cristo que nos separa do pecado. Quando você faz aliança com o Senhor, o pecado ele não tem mais parte contigo. Amém? Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Entenda isso. O pecado não existe mais quando Jesus ele entra. Quem vai me dizer que não erra? Eu vou subir de degrau mais degrau de fases para eu nunca mais pecar. Não, já mentiu, já pecou, mentiu. Que todos erram, todos pecam. Pastor, diácono peca.
Pastor peca, bispo peca, apóstolo peca. O que é pecado? Pecado no original hebraico é amartia, que quer dizer errar o alvo. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos errar o alvo de agradar a Deus. Então pecamos, porque pecado é errar o alvo. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Não é apenas para recordar, querido, não é para me recordar de Jesus, mas para refletir profundamente em tudo que Ele fez por nós. Não é só uma recordação, é uma reflexão. Amém? Será que você consegue refletir a sua vida antes e agora? Antes de Cristo entrar na sua vida, depois que Ele entrou na sua vida. A proposta que Jesus ele traz para o seu coração. Em seguida ele fala, onde diz, até que eu venha. Finalizando, até que eu venha, versículo 26. Jesus ele aponta, querido, para além da sua morte, que nos trouxe redenção, pois o seu reino será estabelecido. Até que eu venha. Jesus, ele voltará e vai buscar a sua igreja. Aquela igreja imaculada, a igreja que se entregou. Qual é a igreja? É uma religião? Não. Pastor, Sara Nossa Terra é uma religião? Não. Qual é a igreja? A igreja é você, somos nós, corpo de Cristo. O verdadeiro templo somos nós. Olha para você, você é a igreja verdadeira. Pastor, e quem é o pastor dessa igreja? Quem é que vai guiar e cuidar e zelar dessa igreja? Você. Haverão momentos onde o seu pastor não vai estar com você, seu líder não vai estar com você, mas o Espírito Santo estará, e você vai determinar se o mal entra nessa igreja que é você, ou se você expulsa o mal que está em você. Portanto, não seja escravo de homens, não seja escravo de pastores, não seja escravo de nada disso. Seja servo, mas não escravo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Oh, glória. Eu quero terminar dizendo isso. Até que Ele venha. Até que Ele venha, eu quero ser santo. Ser santo, já diz, não é, querido, nunca errar. Ser santo é estar separado do mundo. Ser santo vem de kadosh, quer dizer separado. Separado. Separado do mal. Hoje você está aqui, você está separado do mundo. Você decidiu participar do banquete. Você decidiu participar da Santa Ceia com Jesus Cristo. Pastor, e quem pode tomar a Santa Ceia? Quem não pode? Não pode aquele que não se arrepende. Todos podem, querido. Mas pastor, eu preciso de batizar nas águas. Eu não vejo isso escrito na Bíblia. Isso é doutrina de homem. Isso é doutrina de homem. Às vezes a pessoa, ontem eu falei, essa semana eu falei com o irmão, pastor, mas eu não fui batizado daí. O ladrão da cruz foi para o céu, ele não fez IV, não, você tem que fazer IV, tá? Você está vivo ainda. Ele não foi batizado, não fez IV, não fez nada. E já foi, uau, direto, porque houve a, começa com A, termina com arrependimento. O que é? O arrependimento, querido, é a chave para você participar da Santa Ceia. Arrependimento é Deus, eu não vou mais errar, eu não vou mais pecar. Hoje eu faço uma nova aliança contigo. Eu decidi mudar de vida. Santa Ceia é isso. Participar do banquete é, Jesus ele traz todos. Ele não faz acepção de nenhum. Todos podem participar, desde que haja arrependimento.
A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Mais na frente desse capítulo, examine-se. Então examine agora a tua vida. Você está disposto a mudar? Ou você vai continuar pecando, errando, mesmo lugar, não vai mudar? Então você não participa. Mas se você disser no seu coração: Deus, eu me arrependo, eu estou decidido a mudar de vida, então seja bem-vindo no partir do pão e no beber do vinho. Em nome de Jesus. Amém.